Olá, meus queridos, eu sou o Padre Fábio Marinho, vigário paroquial da paróquia de São Pedro, em Uberlândia, Diocese de Uberlândia. E esse é o nosso encontro para a reflexão sobre o Evangelho deste domingo. O texto de São Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 a 27, que inicia-se com uma sessão tratando-se de vários milagres realizados por Jesus. Começando pelo milagre que nós ouvimos no relato do domingo passado, no Evangelho, um milagre na natureza, que é o apaziguamento da tempestade, onde Jesus manda que o mar e o vento se calem. E a sessão prossegue com um exorcismo, conforme nós podemos conferir no Evangelho de hoje. E se encerra com uma ressurreição, sendo que a história desta ressurreição é intercalada pela cura da mulher hemorrágica, tão conhecida por todos nós. Essa série de histórias de milagres está tematicamente ligada à sessão anterior, o discurso das parábolas de Jesus, que falam a respeito do progresso do reino de Deus. Assim, a sessão desses milagres ilustra para nós o avanço do reino de Deus no meio de nós, mesmo em meio aos poderes opostos ao Evangelho. No primeiro milagre, Jesus exerce a sua autoridade sobre a natureza. A tempestade que se levanta ameaçadora, na medida em que se agiganta, reduz proporcionalmente os recursos dos discípulos. A angústia cresce. O medo dos discípulos é apavorante. Fato que é comprovado pela maneira como eles se dirigem a Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Assim nós ouvimos no relato do Evangelho de domingo passado. Na mesma narrativa de Mateus, esse mesmo episódio, essa angústia fica muito mais evidenciada. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. O Evangelho de Mateus nos dá um tom um pouco mais sofrido que Marcos, visto que Marcos tem um objetivo de ser um pouco mais breve naquilo que diz. Pode haver aqui uma alusão ao próprio Salmo 108, no qual os mercadores, durante uma tempestade no mar, na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança de Deus e assim os levou ao desejado porto seguro. Assim, Marcos no Evangelho parece narrar a ação de Jesus sobre a tempestade, estabelecendo, nesse contexto, um paralelo direto entre aquela e o salmo citado. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, cala-te. E o vento se aquietou e fez-se então uma grande bonança, conforme o capítulo 4, no verso 39, nos diz. Se assim for, temos nessa história uma referência à divindade de Jesus, uma vez que este cumpre aqui o papel que no Salmo é atribuído a Deus Pai. Poder-se-ia ainda destacar o aspecto simbólico do apaziguamento da tempestade. Este símbolo, considerando a associação entre o mar, as águas, o movimento, o turbilhão, conforme nós podemos interpretar. As águas simbolizam aquilo que está na nossa inclinação má, no nosso ego, quando o agitamento das águas vem para substituir aquilo que é inquieto dentro de cada um de nós. É significativo que neste milagre Jesus use uma linguagem semelhante à usada para expulsar os demônios. Cala-te. No segundo milagre desta sessão, Jesus exerce a sua autoridade sobre os demônios. No Evangelho de Marcos, o demonismo é um tema recorrente e ilustra o embate existencial subjacente à realidade visível. O mundo descrito no Evangelho de Marcos é repleto de interferências espirituais, as quais desencadeiam processos históricos que transcendem a naturalidade.
Marcos, ao falar dos demônios, ao falar das inserções malignas, está colocando para nós a figura do Império Romano por meio da sua autoridade, tantas vezes arbitrária. Vejamos bem que na sequência Jesus vai realizar um outro milagre. Ele está a caminho da casa de Jairo. E ali, no meio da multidão, cercado por tantas pessoas, sente-se tocar por alguém. Imagine-se só você, no meio de uma multidão de pessoas, parar tudo e perguntar: quem me encostou? Quem tocou em mim? É claro que os discípulos acharam uma coisa de outro mundo, e então falaram: Senhor, não vê quantas pessoas te cercam? Como nós poderemos saber quem te tocou? No relato de Marcos, apesar dos distanciamentos existenciais, nós vamos perceber que todas essas pessoas que procuram a Jesus se prostraram diante dele. Assim foi a mulher hemorrágica. Ela se prostra diante de Jesus e, assim como os curados anteriormente, suplica muito que seja curada. Mas ela não quer mostrar o seu rosto, porque pela lei do Antigo Testamento, essa mulher não poderia ser vista na sociedade por ser impura. Assim, Jesus é apresentado como aquele que se move em misericórdia, tanto em direção aos miseráveis quanto aos abastados, desde que estes reconheçam a sua necessidade. Existem outros pontos em comum que vão ligar as personagens desta passagem que nós chamamos perícope em questão. A mulher começara a sofrer ao tempo em que a menina nascera. Ambas eram mulheres e, como tal, pouco valorizadas naquela sociedade. Ambas foram acometidas por males que não cederam, mesmo diante de todos os esforços empreendidos pela ciência da época. Além disso, por sua condição, por serem mulheres, por serem doentes, ambas eram impuras. Neste caso, a menina, depois de morta, está impura, é um cadáver. Estes são detalhes secundários no Evangelho de Marcos, mas que devem exercer uma função complementar dentro da retórica deste evangelista. Talvez a retórica de exemplificar até onde Jesus está disposto a ir para socorrer os aflitos, quebrando convenções sociais e propondo-se, inclusive, a tornar-se cerimonialmente impuro ao tocar pessoas impuras. Como já foi dito, Marcos conta as histórias desses personagens, tanto Jairo como a mulher, de uma forma intercalada. Ele começa a história de Jairo, interrompe essa história no meio, começa a da mulher hemorrágica e a conta por completo. Só então Marcos retoma a história de Jairo e a completa. Este é um recurso narrativo usado pelo evangelista, que nesse caso cumpre funções retóricas, realçando aspectos comuns entre as histórias para colocar em relevo o modo como Jesus trata as questões humanas. Sobre este ponto, convém dizer que no Evangelho de Marcos, em nenhuma das narrativas bíblicas destes encontros entre pessoas necessitadas e Jesus, houve a recusa da parte do Senhor com relação a essas pessoas. Talvez se argumente que uma exceção seja o caso da mulher que era Ciro-fenícia, conforme o capítulo 7 de Marcos nos relata, ou Mateus no capítulo 15, que num primeiro momento recebeu uma resposta negativa de Jesus. Porém, a conclusão da narrativa é gloriosa, na medida em que expõe um Jesus que estava disposto a se deixar persuadir pelos argumentos de uma mulher cheia de fé.
Portanto, Jesus era acessível a quem o buscava, mas a quem o buscava de coração sincero, a quem o reconhecia como a sua única esperança. É em condição de desespero que tanto Jairo, com a sua filha, quanto a mulher com a sua hemorragia, procuram Jesus. Este está cercado pela multidão que naturalmente se constituía sempre ao redor dele, num obstáculo para aqueles que precisavam do milagre. Seria uma visão romântica imaginar uma multidão comportada ao redor do Senhor, caminhando ao lado de Jesus de forma ordenada, de forma pacífica. Ao contrário, o versículo 24 afirma que Jesus estava sendo oprimido pela multidão. E no meio dessa multidão, ele sente alguém lhe tocar. Não como a multidão alvoroçada, mas alguém que o tocava de corpo e alma. As pessoas se lançavam sobre ele, buscando tocá-lo de qualquer forma, atropelando-se umas às outras. O linguajar deste versículo de Marcos é semelhante ao que o próprio evangelista vai usar, onde está dito que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre Jesus para lhe tocarem. Razão porque ele ordena que os discípulos tivessem sempre um barco à sua disposição, para que ele pudesse se proteger deste excesso de pessoas, dessa multidão em frenesi. Romper essa massa compacta de pessoas não seria uma tarefa fácil, nem para o Jairo, nem para aquela mulher com a sua hemorragia, tão fragilizada na sua saúde do corpo e na sua condição emocional, visto que ela era considerada impura pela lei de Moisés. O fato de Marcos mencionar essa multidão neste ponto estabelece alguns contrastes entre esta e os outros dois protagonistas da mesma história. A multidão é a coletividade, mas Jairo e a mulher hemorrágica sentem o isolamento da alma pelo drama pessoal que enfrentam, pelas suas próprias angústias, pelas suas ansiedades, pela sua depressão. Grandes angústias têm o potencial de gerar solidão em nossas almas. Mesmo quando estamos diante de muitas pessoas, podemos viver uma solidão povoada. A multidão quer conservar Jesus consigo, mas Jairo não tem um minuto a perder, pois a morte da sua filha galopa velozmente em direção à sua casa. A multidão se expõe, mas a mulher hemorrágica tenta passar despercebida pelo medo de represálias daquele mesmo povo, que poderia aumentar ainda mais o seu drama particular. Já não bastava as suas dores e angústias e a humilhação por ser uma mulher impura de acordo com a lei, mas era também julgada pelos olhos dos demais. O seu desespero era maior que o seu orgulho. Ela não tem medo. Ela vai até Jesus para tocá-lo. Assim como Jairo passa à frente de todos, pois o desejo de que sua filha estivesse viva era maior do que o medo de ser reprimido pela multidão. Portanto, os motivos que proporcionaram tal fato e, ao mesmo tempo, uma denúncia da leviandade daqueles que se mantiveram de forma arrogante cercando o Senhor, mostra-nos que tanto Jairo quanto a mulher hemorrágica se prostraram ao status quo no que diz respeito ao humano. Jairo segue em direção oposta daqueles que são mencionados, principalmente no Evangelho de João. Apesar de tudo, até muitos dos principais acreditaram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, das autoridades religiosas, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
Os motivos das autoridades judaicas para rejeitar a Jesus não eram motivos teológicos, não eram motivos sagrados, apesar de que eles assim os tenham tentado justificar em várias ocasiões do Evangelho. No próprio Evangelho de João, eles dizem que Jesus não era de Deus, pois ele não guardava e santificava o dia de sábado, uma vez que ele curou um cego naquele dia. Também, com respeito ao dia do sábado, o evangelista Marcos vai narrar no capítulo 3 um conflito em torno da cura de um deficiente físico, neste dia santificado para os judeus, envolvendo Jesus e o grupo político-religioso dos fariseus. O cenário é a sinagoga de Cafarnaum. Os fariseus estão estreitando o cerco contra Jesus. E aqui observam se ele curaria no sábado um homem com uma de suas mãos mirradas, atrofiadas, presente na sinagoga, para assim o acusarem de cometer um pecado, visto que o dia de sábado é o dia guardado ao Senhor e nada se pode ser feito. A narrativa é irônica, pois desvela a hipocrisia desses fariseus na medida em que deixa claro que o seu zelo não era pela lei de Deus, mas o seu zelo eram por suas vaidades, por si próprios. As palavras de Jesus esclarecem tudo. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? É dito que eles calaram-se. A ironia da pergunta de Jesus coloca o Senhor e os fariseus em lados opostos. Ao curar um homem no dia de sábado, Jesus estava fazendo o bem e dando a vida àqueles que esperam. Ao espreitar Jesus, buscando nele uma falha para o acusarem, os fariseus estavam no sábado praticando o mal e matando, tirando a vida. Não é sem propósito que o evangelista Marcos encerra o seu parágrafo afirmando: e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Assim, tentar justificar a rejeição a Jesus com base numa suposta quebra da lei de Moisés não era razoável em face das evidências contrárias. Até mesmo um cego poderia ver, enxergar que Jesus era de Deus por fazer os sinais que fazia. Portanto, no Evangelho deste domingo, fica claro que aqueles que se prostram com humildade diante do Senhor, ainda que não sejam vistos pelas pessoas, são tocados pela graça de Deus, são tocados pela sua misericórdia. Não basta apenas estarmos alvoraçados em torno do Senhor. É preciso que estejamos inteiramente dispostos a nos entregarmos a Ele. É isso que foi feito, tanto por Jairo quanto pela mulher hemorrágica. Portanto, meus queridos, seguindo o exemplo dessas personagens deste domingo, façamos também a nossa parte. Vamos ao encontro do Senhor para que sejamos curados dos nossos males, não por meio dos barulhos, não por meio das gritarias, das promessas vãs, de muita rigidez, mas na simplicidade dos nossos corações, na simplicidade da nossa história de vida, do nosso testemunho e, sobretudo, na nossa disposição de mudarmos as nossas atitudes erradas e voltarmos para o caminho do Senhor, que é aquele caminho que nos convida para a vida, para a conversão e para a cura de todos os nossos males, deixando de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade e toda a alienação da verdade de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja e que, pela intercessão da Virgem Maria, sejamos protegidos de todos os males e perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.